Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Batista. Eu sou enfermeiro intensivista e hoje eu vim atender a pedidos de vários alunos. Muitos alunos chegam para mim com dúvidas relacionadas a agulhas e a seringas. Porque eles ficam me perguntando sempre assim: mas por que eu tenho que diluir medicação numa seringa de 20? Por que eu tenho que aspirar medicação numa agulha 40 por 12? Então, vem comigo nessa aula que você vai entender todos os detalhes, tá? Mas primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a história das seringas e das agulhas aqui. Veja só, em 1647, Pascal criou a primeira seringa constituída de uma caneta de pena que foi anexada a uma bexiga de animal pequeno. Então ele pegou uma bexiga, como se fosse um balãozinho, colocou aquela pontinha da caneta que parece uma pena e aquilo ali virou uma seringa. Tá? Mas em 1656, o Warren fez a primeira utilização da seringa para via endovenosa ou intravenosa. Então veja só, em 1656 nós começamos a utilizar, tá, a via endovenosa. Então veja que não é de agora. Então vários e vários estudos já estavam sendo feitos e perceberam que existia uma resposta quando se utilizava a via endovenosa. Aí, olha só, quase 200 anos depois, Alexandre Wood criou a primeira agulha no formato que nós temos hoje, ou seja, uma agulha oca. Tá? E no mesmo ano, um cara chamado Charles Gabriel, certo? Ele criou uma agulha, que é específica para a administração de medicamentos. Então, aquela história do primeiro bisel, né, com a luz da agulha, que é a agulha oca, tá? Mas o canhão da agulha, tudo isso nós estamos falando aqui a partir de 1853 com Charles Gabriel e Alexandre Wood. E aí em 1982, certo? Uma empresa chamada Millennium tornou-se a maior referência na produção de seringas de vidro para uso seguro. Exatamente. Por que eles falam uso seguro? Porque essa empresa ela criou uma seringa de vidro e essa seringa poderia ser fervida, eliminando assim micro-organismos e evitando uma série de patologias transmissíveis. Então veja só, quando nós começamos a falar de seringas, nós começamos a história em 1647. E em 1853 começamos a falar sobre as agulhas. Aí muita gente fala, mas por que dessas histórias? Para você entender quanto tempo de pesquisa nós temos. Preste atenção aqui que eu vou te dar uma dica super importante. Eu quero falar agora sobre componentes da seringa. A seringa ela é organizada em 3 componentes. Veja só, nós temos o bico da seringa, nós temos o êmbolo que viaja dentro do corpo da seringa. Então, o êmbolo é a parte interna da seringa usada para puxar e empurrar o medicamento. O corpo é a parte externa onde o medicamento é inserido. E o bico é a parte distal da seringa onde encaixamos o canhão da agulha. Viu que interessante? Então, se você quer saber sobre componentes da seringa, são 3: bico, êmbolo e corpo. Tá joia? Então, fica super interessante quando nós começamos a entender do que nós estamos falando. Por quê? Às vezes você vai falar assim, eu quero uma seringa. De quantos ml? Como, por exemplo, a do exemplo aqui, de 3 ml. Só que eu tenho ela com um bico, certo? Que é adaptável, e eu tenho ela com um bico rosqueável. E se você sabe o que é o bico, nós estamos falando da mesma coisa, tá? Eu quero falar de um êmbolo. Sim, esse êmbolo é de quê? É de uma borracha? É de silicone? É de polipropileno? Então, aí nós estamos sabendo do que estamos falando, que é do êmbolo. E o corpo da seringa, que é toda essa porção externa que nós estamos vendo aqui, toda escalonada, certo? É então a maior porção da seringa, por isso que é chamada de corpo. Tá joia? Vamos começar a falar agora sobre os tipos de seringa, para ficar mais fácil. A seringa de 1 ml. Essa seringa de 1 ml, normalmente, ela é organizada em 100 partes iguais. Cada parte dessa recebe o nome de unidades internacionais e ela é muito utilizada para a administração de medicamentos intradérmicos e subcutâneos. Então veja aqui a ilustração ao lado, tá? Nós temos aqui uma agulha que o total da capacidade do corpo dela
é de 1 ml e ela é organizada em 100 partes iguais, ou seja, quer dizer que se eu vou administrar insulina, por exemplo, eu consigo aspirar 100 unidades de insulina nessa seringa de 1 ml. Então, quando o pessoal pergunta para vocês aí, mas qual é a aplicação da seringa de 1 ml? Você fala, olha, a seringa de 1 ml ela é mais utilizada para medicações via intradérmica e subcutânea. E como ela tem a capacidade de 1 ml, foi convencionado que ela é organizada em unidades internacionais. Então esse 1 ml é dividido em 100 unidades internacionais, ok? E a seringa de 3 ml? A seringa de 3 ml, ela já é organizada de 0,5 em 0,5 ml. Então de meio em meio ml é a divisão maior dela. Tanto que você vê aqui, ó, meio ml, 1 ml, 1,5 ml, 2 ml, certo? Só que entre um e outro, eu tenho aqui esses tracinhos menores, que eles são divididos em 0,1 ml. E aí caiu num concurso perguntando assim, a seringa de 3 ml, ela é escalonada em, aí caiu lá, 1 em 1 ml, meio em meio ml, 0,1 em 0,1 ml, ou seja, ela é organizada de 0,1 e 0,1. E qual é a indicação do uso da seringa de 3 ml? Ela é indicada para medicações de via intramuscular e endovenosa. Então, olha só, vou te dar uma dica interessante. Qual é a indicação do uso da seringa de 3 ml? Para administração de medicações intramusculares e endovenosas. E ela é organizada de 0,1 em 0,1 ml. Observe aqui ao lado, ok? Então, essa é a indicação do uso da seringa de 3 ml. E a seringa de 5 ml? A seringa de 5 ml, pessoal, observe só. Ela foi inicialmente escalonada de 1 em 1 ml. Tá vendo aqui, ó? 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, certo? E cada tracinho intermediário desse corresponde a 0,2 ml. E ela, então, é indicada, assim como a de 3 ml, para medicações intramusculares e endovenosas. Então, vou te dar uma dica aqui legal sobre a seringa de 5 ml. Primeiro, ela é escalonada de 1 em 1 ml até completar os 5 ml. E cada tracinho intermediário desse corresponde a 0,2 ml. E ela, então, tem indicação para administração de medicações intramusculares e endovenosas. Estão percebendo que é tranquilo a gente entender cada seringa? Só que a gente não para fazer essa análise detalhada. E a seringa de 10 ml? Veja só, a seringa de 10 ml também é organizada de 1 em 1 ml, certo? E o que acontece? Ela é mais indicada quando nós estamos falando de medicações endovenosas, tá? E cada tracinho intermediário aqui dela, tá? Equivale também a 0,2 ml. Então vamos lá. Vou te dar uma dica sobre seringa de 10 ml. Qual a indicação dela? Administração de medicações por via endovenosa. Capacidade máxima, 10 ml. Escalonamento de 1 em 1 ml. E esses tracinhos intermediários correspondem a 0,2 ml. Por isso que você consegue fazer preparo e administração de medicações endovenosas com bastante critério, ok? Vamos lá. E a seringa de 20 ml? A seringa de 20 ml é uma seringa que, se você observar, ela é organizada de 5 em 5 ml. Então você vê, ó, 5, 10, 15, 20 ml. Qual é a indicação dela? Administração de medicação endovenosa ou também para administração via enteral, como, por exemplo, medicações pela sonda ou via oral mesmo, e ela é muito utilizada para lavar a sonda enteral depois da administração de dieta ou medicamentos. Por quê? Porque normalmente a capacidade da sonda nasointeral é de 20 ml. Então eu consigo lavar toda a sonda da sua parte proximal até a sua parte distal, evitando assim que fiquem resíduos que venham obstruir a sonda. Então vamos lá.
Vou te dar uma dica sobre seringa de 20 ml, organizada, ou seja, escalonada de 5 em 5 ml. Indicação: medicação endovenosa e administração por via enteral, principalmente sonda nasointeral. E cada tracinho intermediário desse corresponde a 1 ml, ok? Então, ficamos conversados sobre a seringa de 20 ml, né? E quando a gente conversa sobre a agulha, ela também tem seus componentes. E assim como a seringa, ela é organizada em 3 componentes. Então veja só, na base dela, nós temos o canhão. Nessa porção alongada, nós chamamos de haste. E essa porção aqui, ó, certo? Que é uma porção distal, ou seja, uma porção que vai causar perfuração do paciente ou de um equipe, algum dispositivo, isso é chamado de bisel. Então significa o seguinte, nós temos aqui, ó, o canhão é a parte mais larga da agulha, onde encaixamos na ponta da seringa. A haste é a parte maior e mais fina. E o bisel é a ponta da agulha com ósteo em diagonal. Então vamos lá. Vou te dar uma dica sobre componentes da agulha. A agulha é organizada em 3 componentes: canhão, haste e bisel. A porção mais larga que se encaixa na seringa é o canhão. A mais longa, perfurada e mais fina é a haste. E essa aqui, final, onde nós temos uma ponta com ósteo diagonal, é chamado de bisel, ok? Vamos lá. E quando eu falo da seringa, minha preocupação sempre corresponde aos calibres da agulha. Quando eu começo a falar desses calibres da agulha, nós também temos uma organização internacional em que elas foram organizadas em cores. Então veja só o que o texto fala aqui, ó. Os calibres correspondem ao tamanho da agulha e cada tamanho é representado por uma cor específica. Essa configuração por cores pode variar de acordo com o fabricante e por isso é preciso prestar atenção máxima. Então veja só, pessoal, tá? Muito cuidado, mas as cores, elas nos ajudam a diferenciar as agulhas por calibre. Aí vem um detalhe, vamos lá. Quando eu falo do calibre da agulha, essa agulhazinha amarela, que nós estamos com ela aqui, ela tem a medida de 13 por 0,3. Essa aqui marronzinha, ela já é 13 por 4,5 ou 13 por 4. Essa roxinha, ela é a 20 por 0,55. Essa azul, ela é a 25 por 0,6. Essa verde água é a 25 por 0,8. Essa cinza escura aqui, tá? Tanto essa quanto essa, ela é a 30 por 7 e a 25 por 7. Essa verde aqui, ela é a 30 por 8 ou 25 por 8. E essa rosa aqui é a 40 por 12 ou 40 por 10, ok? Então, vamos lá, tá? Quando nós falamos sobre essa diferenciação de cores aqui das agulhas, elas podem variar de fabricante para fabricante, mas nos ajudam demais a verificar o calibre de cada uma delas, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa agulha aqui, que é a 13 por 0,3, coloração amarela, tá? Ela é muito pequena, fina, e é utilizada para administração de substâncias em uso pediátrico ou neopediátrico. Tá? Ele fala aqui, ó, os medicamentos indicados para esse tipo de agulha são aqueles com aspecto aquoso e oleoso, tá joia? Então, percebam aqui que quando eu falo da agulha amarela, eu estou falando da menor, né, do menor calibre possível. Então, veja só, dica sobre a agulha 13 por 0,3. Normalmente coloração amarela. Muito utilizada para administração subcutânea em pediatria e neopediatria ou neonatologia. E os medicamentos indicados seriam medicamentos com aspecto aquoso e aspecto oleoso, ok? Agora, quando eu falo já dessa agulhazinha marrom, que pode variar o calibre de 13,4,5 a 13,4, elas são muito indicadas para administração subcutânea em pediatria.
mas também podem ser utilizadas para via intradérmica no adulto. Então, veja só, vou te dar uma super dica sobre a agulha 13 por 4,5 ou 13 por 4. Normalmente na coloração marrom, e ela é indicada para administração via subcutânea em pediatria ou intradérmica em adultos, tá joia? E o seguinte, a 13 por 4 são mais indicadas para crianças acima de 10 anos, tá joia? Então, ou seja, eu estou trazendo aqui várias informações para vocês, para que você então comece a entender, certo? Quais são as informações mais importantes sobre seringas e agulhas. Você já começou a entender agora qual seringa é mais indicada para intradérmica, para subcutânea, para intramuscular, para endovenosa, qual a seringa que a gente usa quando a gente vai trabalhar lá com a via enteral, quais são os componentes da agulha e quais os componentes da seringa. Quando eu falo da agulha, nós estamos falando aqui de agulhas para via subcutânea, intradérmica, para uso pediátrico, para uso adulto. Então, fique ligado nisso aí, tá? E a agulha, certo? Roxa, que ela tem a medida 20 por 0,55. Vamos lá. Essa agulha, ela é muito indicada para aspiração de medicações aquosas em pequenos volumes. Mas também pode ser utilizada para administração de medicação intramuscular, subcutânea e endovenosa, ou seja, intravascular. Aí você fala, nossa, mas como assim? Depende da profundidade que ela alcança. Então nós vamos mudar a angulação ali, certo? De 15 graus até 90 graus, tá? E muitas das vezes também é utilizada na coleta de sangue em pessoas que têm vasos de pequeno calibre, tá? Então olha só, vou te dar uma dica sobre a agulha 20 por 0,55. Vamos lá. Primeiro, indicada para aspiração de medicações aquosas em pequeno volume, mas também para administração intramuscular, subcutânea e intravascular e para pessoas com acesso de pequeno calibre também para coleta de sangue, ok? Então assim a gente consegue fazer uma varredura total sobre essa agulha 20 por 0,55. A próxima agulha é a 25 por 0,6, muito utilizada na coleta de sangue, principalmente quando nós temos pacientes que também têm aqueles vasos de pequeno calibre, tá? Mas nós também podemos utilizá-la na administração por via subcutânea e endovenosa. Então, quer dizer que quando a gente vê uma seringa, uma agulha dessa azul, calibre 25 por 0,6, essas são as indicações indicadas, tá? Vamos lá. E a agulha verde água, que é a famosa 25 por 0,8. Essa aqui, pessoal, ela é indicada para diferentes medicações, soluções e vias. Depende muito da conformação anatômica do paciente. É um paciente mais emagrecido, é um paciente com mais sobrepeso, é um paciente com mais massa magra, tá? Então ela fica como uma uma agulha, tá? Coringa, tá? E aí, pessoal, a 25 por 7 ou 30 por 7. Pessoal, uma agulha muito utilizada. Por quê? Porque essa aqui ela é indicada para administração via intravascular e endovenosa em adultos, tá? Então, ou seja, a 30 por 7 para adultos, a 25 por 7 muito utilizada em pacientes pediátricos ou pacientes adultos emagrecidos, tá joia? Então bora lá. Vou te dar uma dica sobre a 25 por 7 ou 30 por 7. Primeiro, 30 por 7 mais indicada para adultos, 25 por 7 pediátrico ou pacientes emagrecidos. Vias que elas alcançam, intramuscular e endovenosas, tá joia? A agulha 25 por 8 e 30 por 8 já é uma agulha indicada para soluções tanto aquosas quanto oleosas, alcançando vias intramusculares em pacientes. Então, ela é muito indicada, principalmente a 30 por 8, que é um pouquinho mais calibrosa aí, para pacientes que têm sobrepeso, pacientes mais obesos. Então, lembrando que a 25 por 7, paciente baixo peso.
Paciente com sobrepeso a 30/8. Tá joia? Agulha 40/12 e 40/10. Pessoal, uma agulha muito utilizada. Por quê? Essa agulha ela é indicada para aspiração de medicamentos em grandes volumes. Então nós vamos utilizar muito essa agulha aqui no universo da enfermagem. Então bora lá. Vou te dar uma dica sobre a agulha 40/12 e 40/10. Indicação: aspiração de grandes volumes, tá? Então, ou seja, já percebeu que você vai falar muito sobre a 40/12 e a 25/7, tá joia? E aí, quando a gente fala especificamente sobre a agulha de injeção, né? Você percebe que de novo aqui apareceram aquelas agulhas que nós acabamos de discutir por cores, por indicação. E o que o texto diz pra gente, ó? As agulhas de injeção podem ser classificadas quanto ao diâmetro e ao comprimento. E a partir dessas medidas, sua função é determinada. Há 4 vias ou locais onde as injeções são administradas. E aí a gente vai falar agora sobre as vias de administração, ou seja, quando nós vamos falar sobre injeção. Isso aí muita gente me pergunta. Vamos começar falando da intradérmica. Veja só, é a injeção que não excede a derme, ou seja, tem uma perfuração superficial. Exemplo, para realizar a aplicação de vacinas ou fazer teste de sensibilidade a alérgenos, as seringas acopladas nela têm capacidade de cerca de 1 ml para medicamentos de liberação lenta. Então, veja só, pessoal, aqui nós estamos falando que ele não ultrapassa nem a derme, certo? Então fica ali na epiderme, entre a epiderme e a derme, né? Fazendo aquela mácula, aquela pápulazinha, muito indicada para administração, né, de vacinas, e aí a agulha utilizada normalmente é a agulha de 1 ml, tá joia? Então, veja só, muito interessante. Aí ele fala aqui claramente, ó, e qual é o volume que normalmente nós utilizamos nessa intradérmica? É de 0,1 a 0,5 ml de volume, tá joia? E na injeção intradérmica, tá? Aqui na injeção intradérmica, veja só, coisas que eu tenho que parar para pensar a respeito dela, tá? Falamos então aqui sobre as agulhas para injeção e fala aqui, ó, indicada para seringas de 1 ml. E as agulhas indicadas correspondem a 13 por 4,5 ou a 13 por 3,8 com bisel curto. Aqui, pessoal, ó, na verdade é a 13 por 4, tá? Já fazendo um arredondamento. Aí ele fala, ó, quais as características do local de aplicação? Pouco pigmentadas e com pouco pelo, pouco vascularizadas e de fácil acesso. Por isso que se utiliza muito quem? Deltoide, antebraço, tá? Região que concentra as características é a face ventral do antebraço. Região escapular das costas pode ser utilizada se preenchidos os requisitos acima citados. E a região do deltoide direito foi padronizada para aplicação da BCG intradérmica, tá? Por isso que ela é BCG-ID, tá joia? Vou te dar uma grande dica sobre injeção intradérmica. Vamos usar uma seringa de 1 ml com agulhas de 13 por 4,5 a 13 por 4 em regiões pouco pigmentadas, com pouco pelo, pouco vascularizadas e que seja de fácil acesso, como deltoide direito e face interna ou face ventral do antebraço. Tá joia? Injeção intradérmica. Vamos lá. O que eu tenho que tomar de cuidado aqui? Primeiramente, começo lavando as mãos, preparando o medicamento utilizando as técnicas assépticas recomendadas, firmar a pele com o dedo indicador e polegar da mão não dominante, introduzir a agulha com o bisel para cima, num ângulo de 15 graus em relação à pele do paciente, introduzir somente o bisel, aproximadamente 2 milímetros, e injetar a solução de forma bem lenta até formar a pápula. Tá joia? Então, ou seja, aqui nós começamos a falar sobre a técnica utilizada para a intradérmica, tá? Além disso, nós vamos então retirar a agulha depois da formação da pápula sem realizar esfregaço no local, tá? Colocar o algodão seco somente se houver sangramento ou extravasamento da droga,
deixar o paciente confortável, né? Providenciar limpeza e ordem de todo o material que foi utilizado, lavar as mãos e realizar todas as anotações dos cuidados que foram prestados. Então aqui a gente acabou de discutir especificamente desde qual seringa, qual agulha e os cuidados necessários com a técnica para a realização da injeção intradérmica. E aqui eu mostro para vocês, certo, a realização dela aqui no deltoide. Tá joia? Tá? Então vamos lá, tá? Agulha de injeção, agora vamos falar da subcutânea, certo? Veja só, é realizada com uma agulha, né, de 1,5 cm, 2, ou seja, uma seringa de 2 ml. Tá? A agulha ultrapassa a pele e chega até a camada de gordura. É adequado para todas as substâncias cuja absorção de remédio deve ser lenta. Aqui os medicamentos são administrados sobre a pele, tecido subcutâneo. Os medicamentos mais utilizados são a insulina, a heparina e as vacinas. Então, quando a gente começa a falar lá, né, da injeção subcutânea, você já percebeu que ela é mais profunda do que a intradérmica. E aí aqui, ó, é injetada pequenas quantidades. Lembra que na intradérmica era de 0,1 ml até 0,5 ml? Pois é. Na subcutânea é de 0,5 ml até 2 ml. Tá joia? E aqui nós estamos falando da administração, né? Sempre mais de hipoglicemiantes, como a insulina, e nós estamos falando aqui de anticoagulantes como o clexane, ou seja, a inoxaparina sódica. E algumas vacinas também vão por via subcutânea, tá? E aí o seguinte, quais os locais mais recomendados para a via subcutânea? Primeiro, face externa do antebraço, face externa ou anterior da coxa, parede abdominal. E as agulhas mais indicadas? 25 por 7, 25 por 8 para aspiração e para aplicação 13 por 4, 13 por 4,5 ou 10 por 5. Essa 10 por 5 praticamente a gente não discute sobre ela, ela é bem fora de padrão, tá? E a angulação da seringa? Vamos lá. Indivíduos magros, ângulos de 30 graus. Indivíduos normais, 45 graus. Indivíduos obesos, 90 graus. Então vamos lá. Vou te dar uma dica interessante sobre subcutânea. Veja só. Locais mais recomendados. Face externa do antebraço, face externa e anterior da coxa e parede abdominal, principalmente região periumbilical. Agulhas utilizadas para aspiração, 25 por 7 ou 25 por 8 e para aplicação, 13 por 4, 13 por 4,5. Angulação da agulha, indivíduos magros 30 graus, normal 45 graus, indivíduos obesos 90 graus. Ok? Vamos lá, pessoal. Então, e a técnica utilizada para subcutânea? Pessoal, todas as técnicas começam com a higiene das mãos. Depois, vamos posicionar o paciente, limpar o local com compressa de álcool, certo? Com a mão não dominante, realize uma prega. Com a mão dominante, introduza a agulha de 30 a 90 graus, dependendo do paciente que você está trabalhando. Aqui está de 45 a 90. Vamos colocar de 30 a 90 graus. Lembra do paciente magro, que era 30 graus? Certo? Libere a prega, injete o medicamento e aproveite para jogar fora os materiais. Tá joia? Então aqui você tem então, né, um exemplo bem legal, ó. Fizemos a prega, tá? Entramos aqui, ó, por volta de 45 graus, tá? Depois solta a prega e faz a administração. Tá joia? E quando nós falamos, certo, da via intravenosa? Pessoal, aqui fala que corresponde à introdução direta de uma substância através de uma agulha em seio, ou seja, leito venoso. Tá? O uso normalmente é para aplicação de antibióticos, polivitamínicos, anti-inflamatórios, né? E os medicamentos aqui, eles vão direto para a corrente sanguínea por via endovenosa. Então, ou seja, é uma via muito utilizada porque nós conseguimos alcançar o efeito do medicamento mais rápido. E ele fala aqui, ó, é a introdução de uma droga diretamente na veia, tá? E utilizada para medicações imediatas e medicações que causam irritação em outros tecidos, como o tecido muscular, por exemplo. Quais são as principais áreas de administração? Bora lá.
região cefálica, temporal superficial, região cervical, jugular externa, região dos membros superiores, certo? Tentando evitar a prega cubital, certo? Braço, cefálica ou basílica, antebraço, intermediária cefálica, intermediária basílica, radial e ulnar. E o dorso da mão também pode ser utilizado, tá joia? Então vamos lá. Vou te dar uma dica interessante sobre injeção intravenosa, áreas de administração. Região cefálica, temporal superficial. Região cervical, jugular externa. Região dos membros superiores. Aí vem braço, cefálico ou basílica. Antebraço, intermediária cefálica. Intermediária basílica mediana, radial e ulnar. E na mão, sempre no dorso da mão. Ok? E qual a técnica utilizada para essa medicação intravenosa? Primeiro, lavo as mãos. Segundo, preparo a medicação conforme prescrição médica. Levo a bandeja com a medicação e também algodão com álcool 70. Verifico todos os certos, como identificação do paciente, identificação do horário, identificação da medicação, né? Vou lá e faço exposição da área e escolho a veia que vai ser puncionada, coloco o garrote 10 centímetros acima do local escolhido, ou seja, para fazer uma compressão e retenção venosa para expansão do leito e facilidade de punção. Pedir o paciente para abrir e fechar a mão algumas vezes, caso a punção seja no membro superior, né? Fazer a asepsia de baixo para cima, certo? Pegar a seringa com a mão dominante, né? E colocar o indicador sobre o canhão da agulha e os demais dedos para segurar a seringa. Distender a pele com a mão não dominante, segurar a seringa paralelamente à superfície, injetar lentamente o medicamento e verificar se teve algum extravasamento ou reação do paciente, retirar a agulha e comprimir o local com aquele algodãozinho com álcool 70, certo? E só retirar o algodão dali depois da hemostasia completa, tá? Para evitarmos hematoma e sangramento local ou até pseudo, aneurisma venoso, tá? Que não é muito correto utilizar esse termo para ver. Aqui você percebe, ó, uma punção no dorso da mão, né, onde ficou aqui o dispositivo, o gel que foi retirado então a agulha introdutora. Tá joia? Né? E a intramuscular, pessoal? A intramuscular, tá? Ela aí, normalmente, ela é utilizada para aplicação de medicamentos nos músculos. Normalmente são músculos maiores, porque eles toleram, né, um pouco mais de volume. Normalmente, a administração indicada hoje corresponde a glúteos, vasto lateral da coxa e músculo deltoide. O deltoide quando o volume é menor, tá joia? Aí ele fala aqui, ó, injeções intramusculares depositam a medicação profundamente no tecido muscular, o qual é bastante vascularizado, podendo absorver rapidamente. Essa via de administração fornece uma ação sistêmica rápida e absorção de doses relativamente grandes, ou seja, de até 5 ml. Agora, quais são as áreas mais indicadas para a administração da intramuscular? Então vamos lá. Paciente sentado ou deitado, com o antebraço flexionado sobre o tórax, medir os 4 dedos abaixo do acrômio. Ok? Tá? Então, ou seja, o que a gente vai fazer? No deltoide, tá? Nós vamos fazer assim, o braço lá ao lado do corpo, de forma repousada, nós vamos medir ali 4 dedos abaixo do acrômio. Tá? Então fazemos aqui, ó, na posição média. Vou mostrar um exemplozinho para vocês. Dorsoglúteo. Deitado em decúbito lateral e aplicar somente no quadrante superior externo. Delimitando os quadrantes, traçando 2 eixos, um horizontal, com a origem na saliência mais proeminente na região sacra e outro verticalmente, passando pelo centro da região glútea. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Veja só, do acrômio, marco 4 dedos chegando até a região do deltoide, certo? E aqui nós vamos pegar então o paciente, traçamos então aí da região sacra até o ponto intermediário aqui do glúteo e usamos o quadrante superior externo para aplicação da medicação, ok?
Agora, nós também podemos fazer no reto femoral e no vasto lateral. Como fazer isso? Sentado com a perna flexionada ou deitado com o membro estendido, tá? Aplicar a injeção no terço médio, né, do vasto lateral. E a ventroglútea, ou técnica de Hofstetter, né, é aplicada no músculo médio e o paciente deve ficar lateral ou ventral. Vamos lá, a imagem explica melhor, tá? Aqui você vê, ó, reto femoral ou vasto lateral, nós pegamos aqui, né, o terço médio, certo? Da porção externa ou anterior e fazemos a aplicação. E a ventroglútea aqui, você percebe, né, que nós colocamos aqui, ó, certo? A palma da nossa mão, certo? Na região aqui, ó, da cabeça do fêmur, levamos então o dedo, certo? Até a região aqui, tá? Da nossa pelve, fazemos um afastamento, certo? Entre o indicador e o dedo médio e realizamos então a punção aqui nesse triângulo, tá? Hoje em dia a mais indicada e a mais segura, né? E aí o seguinte, quais as agulhas são indicadas para administrar medicação intramuscular? Veja só, para indivíduos magros, 25 por 7. Para indivíduos que já têm uma massa magra melhor ou já têm um sobrepeso, já é a 30 por 7 ou 30 por 8. Crianças já desenvolvidas, ou seja, falamos ali na casa dos seus 6 anos ou mais, 25 por 7 ou 25 por 8. Crianças e adolescentes com sobrepeso, 30 por 7. Crianças pequenas e magras, 20 por 5,5 ou 20 por 6. Então vamos lá. Vou te dar uma dica sobre as agulhas mais indicadas para a via intramuscular. Vamos lá. Adultos magros, 25 por 7. Adulto com bastante massa magra ou obesidade, 30 por 7 ou 30 por 8. Né? Crianças desenvolvidas, 6 anos ou mais, 25 por 7, 25 por 8. Crianças e adolescentes obesos, 30 por 7. E crianças pequenas e magras, 20 por 5,5 ou 20 por 0,6. Importante isso aqui, hein? Costuma cair em concurso. Qual é a técnica utilizada? Vamos lá, pessoal. Primeiro, temos que verificar onde vai ser feito. Glúteo, deltoide, ventroglúteo. Assim que é escolhido, nós vamos fazer então a higienização local e aplicar o algodão com álcool 70 e aguardar a pele secar, tá? Com o dedo polegar indicador da sua mão não dominante, agarre suave fazendo uma pequena prega. Posicione a seringa no ângulo de 90 graus e a introduza. Certo? Realize a administração do medicamento intramuscular, depois remova a seringa. E aí, massageie o local para relaxamento do músculo, tá joia? Então, veja só, aqui nós começamos a entender, né, como é que eles vão trabalhar, né? Então, veja só, aqui demonstra para você o local aqui, ó, e o local escolhido foi o deltoide, tá joia? Aqui, pessoal, só para você entender, vou sair um pouquinho aqui da tela. Lembra que nós falamos, certo, da administração por angulações diferentes? Então veja aqui comigo. Uma angulação de 10 a 15 graus indicado para intradérmica, 25 graus intravenosa, alguns, né, falam 30 graus. Subcutânea, 45 graus, e intramuscular, 90 graus. Então, voltando aqui para a gente discutir, veja que cada uma delas alcança um tecido diferente e por isso que elas recebem essa nomenclatura, né? E quando a gente começa a falar sobre a técnica de manipulação, tá? Sua técnica de manipulação diz o seguinte: primeiramente, higienize sempre as suas mãos, evitando qualquer tipo de complicação infecciosa para o paciente. Depois, separe o material indicado para aquela via que foi prescrita. Depois, abra o invólucro da seringa pelo lado do êmbolo, cuidado para não rasgar e nem contaminar o corpo, certo? E o bico da seringa, tá? Abrir o invólucro da agulha pelo lado do canhão, ou seja, para se encaixar na seringa, com cuidado para não rasgar e contaminar. Encaixe o bico da seringa ao canhão da agulha. Retire o ar da seringa, empurrando o êmbolo em direção ao bico. Antes de iniciar o procedimento, mantenha a seringa com a agulha protegida dentro de uma bandeja,
certo? Previamente desinfetada com álcool 70, tá? Então, depois que a gente toma todos esses cuidados, entra a história dos cuidados com agulhas. Então, quais são os cuidados indicados com a agulha? Veja só, sempre que for manusear uma agulha que não tem dispositivo de segurança, não tente reencapá-la depois do uso. O risco de acidente com pérfuro cortante é imenso. Então, olha só, nunca tente reencapar uma agulha depois do seu uso, tá? O ideal é o uso de agulhas com dispositivo de segurança e do coletor de material pérfuro cortante. Agora, esse dispositivo de segurança é o seguinte: após o uso da agulha, certo? Então, um dispositivo que vem e obstrui o bisel, evitando que você consiga sofrer algum acidente com esse pérfuro cortante. E sempre eliminá-los no coletor de material pérfuro cortante, mais conhecido como descarpaque. Outro detalhe é o seguinte: quando for aspirar um medicamento, não use a mesma agulha em medicamentos diferentes. Isso pode gerar reação entre os medicamentos, prejudicando a ação medicamentosa ou gerando irritação pela via que foi prescrita pelo médico. Outro detalhe: não utilize o canhão da agulha para reencapar os equipos. Ou seja, nem mesmo se a agulha estiver encapada, já que a pontinha pode sair facilmente. Pessoal, isso é muito comum, tá? A tampinha do equipo de soro some. Aí nós temos uma brilhante ideia, pegamos uma agulha e colocamos lá, tá? Não é indicada, isso pode gerar uma série de acidentes no ambiente de trabalho, né? E o descarte correto dessa agulha? O que eu tenho que fazer? Olha só, após terminar o procedimento, eu tenho que jogar os materiais fora. Por isso é necessário um recipiente que tenha essas características, paredes rígidas, para descartar esses materiais. E para você que quer saber como montar a caixa de pérfuro cortante, eu te mostro aqui, ó. Primeiro, tire a caixa da sacola e abra a mesma. Abra a sacola plástica, coloque o fundo rígido dentro da sacola plástica, introduza a cinta interna posicionando em forma de triângulo, certo? Sobre o fundo rígido. Coloque a sacola plástica já com a cinta dentro do coletor. Encoste a cinta nas paredes internas. Coloque as sobras da sacola plástica para dentro. Introduza a bandeja impermeável sobre a sacola plástica no fundo do recipiente. Faça a montagem das alças duplas. Passe a parte superior da alça por dentro do orifício, feche a tampa do bocal, preencha os dados da parte externa da caixa conforme o protocolo da instituição que você trabalha. E aqui você tem todos os passos indicados, ok? Até que você consegue chegar neste resultado final, ok? Então, você vai ver que no nosso canal vai ter um vídeo lá mostrando realmente como esse descarpaque ele é montado, tá? Então, passo a passo, você vai ver na prática aí em outro vídeo do nosso canal. E o seguinte, como é que isso é cobrado? Será que isso é cobrado em concurso? Será que isso é cobrado apenas em provas, né, na escola técnica ou na faculdade que você está estudando? Ou será que isso realmente cai em processo seletivo? Veja só, caiu em questão de concurso. Ó, as agulhas estão disponíveis em vários comprimentos e calibres, com tamanhos de bisel diferentes, sendo específicas para cada via ou procedimento. E nós vimos isso hoje nessa aula. Assinale a alternativa que indique a agulha correta utilizada para aspiração de medicamentos. Pessoal, 13 por 4,5, pequeno calibre, lembra? Não é essa. 25 por 7 é indicada, mas para aspiração de medicamentos em pequena quantidade, assim como a 25 por 8, então a resposta correta é a 40 por 12. Então, se você acha que isso não cai em concurso, está aqui para te provar, certo? Gostaria muito de agradecer a sua atenção, né? E esse é um dos vídeos que nós vamos postar no canal, tá? Então, não se esqueça, inscreva-se aqui embaixo, né? Vai lá e ative o canal, né? Ative o sininho para que você receba todas as notificações. Desejo a você todo sucesso. Um abraço.